Torcedor do Vasco revoltado. E não poderia ser diferente, né, amigo torcedor? Porque ninguém aguenta mais ver alguns atletas que vestem essa camisa tão grande quanto a que eu estou vestindo nessa manhã de quarta-feira. Tem alguns jogadores que, se você provavelmente pudesse, pegava, levava ao aeroporto e mandava para longe. E ontem, inclusive, Bruno Lazzaroni, técnico ontem responsável, né, pelo elenco cruz-maltino ao lado de Marcelo Salles, desabafou, falou sobre Matheus França. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui nesse vídeo, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades. É problema para Renato Portaluppi e eu chego neste seu Acorda Vascão na manhã desta sua quarta-feira, cheio de notícia, amigo. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com a sua ajuda aqui no nosso canal e de verdade mesmo, cara, venho falar na manhã desta sua quarta. Você aí do outro lado que ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva. Tem muita gente aí nova chegando ao canal do Gigante Vasco, isso de fato é muito bom, mas que acaba no final não se inscrevendo. Então ajude aí o crescimento do nosso canal, se inscreva aqui embaixo e venha logo o quanto antes fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E temos que falar sobre essa partida de ontem, né? Vasco da Gama ontem entrou em campo contra a equipe do Barracas Central pela primeira rodada apenas da Copa Sul-Americana, né? Primeira rodada do Grupo G, grupo que além de Vasco e Barracas Central, tem também o Audax Italiano, equipe chilena, e o Olímpia, grande equipe, inclusive paraguaia. O jogo de ontem, o Vasco da Gama conseguiu ser superior mesmo jogando longe de casa na Argentina. O Vasco termina a partida com mais posse, foram 63% de posse de bola ao lado do Vasco, 15 finalizações no Barracas Central e além nas 15 finalizações, 4 acertaram ao alvo do goleiro argentino. Enquanto isso, o Barracas Central terminou a partida com apenas 37% de posse de bola e 3 finalizações no gol de Daniel Fusato, que assustou, mas não prejudicou o Vasco ontem dentro das 4 linhas. A grande questão da partida em si, né, amigo torcedor, a gente pouquíssimo consegue analisar coletivamente o desempenho do Vasco no jogo de ontem contra o clube argentino, porque o Vasco foi até bem, mas foi o primeiro jogo de um grupo que nem se conhece, nunca treinou junto, cheio de jovens jogadores, o Wallace Falcão, o Avelar que foi muito bem, né? O próprio JP, jogadores da base do Vasco da Gama que ainda não estão acostumados com como é, né, jogar profissionalmente pelo Vasco da Gama. Inclusive o Wallace Falcão, jogador que ontem foi titular do Vasco, não sei se você lembra, mas ele foi um dos autores de um gol do Vasco lá no ano passado contra o Boa Vista em Saquarema. Ele tinha um cabelão grandão, bonitão, e ontem estava de cabelo diferente, né, raspado, e até alguns momentos você conseguia confundi-lo ali com o Avelar na lateral esquerda, mas são 2 bons jogadores, só que ainda muito jovens. Eu, Lucas, vejo que um jogador que já está não pronto, porque é novo, mas tem muito a ajudar e muito mais a dar do que acham, é o JP. JP ontem foi um dos únicos pontos positivos na partida contra a equipe do Barracas Central. Vou falar já sobre JP, mas antes quero trazer a vocês, é claro, as palavras de Bruno Lazzaroni, técnico do Vasco da Gama, à beirada de campo, ontem ao lado de Marcelo Salles, que foi à entrevista coletiva representar o nosso Vascão e foi perguntado sobre a partida, sobre o que ele achou, o entendimento tático. Eu trago aí, é claro, as respostas de Bruno Lazzaroni para você. Se liga só. O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial era com mais ou menos espelhar, porque
porque o Barracas jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também. E colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação. E aí, no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, de Bruno Lazzaroni com relação ao que ele achou da partida do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Barracas Central. Eu, Lucas, vou puxar um pouco para o lado individual do garoto JP, que teve uma grande atuação na noite de ontem e terminou o jogo com um passe decisivo. De 66 passes que tentou, acertou 58, uma média absurda de acerto de passe. 6 bolas longas que tentou, acertou 4. 9 recuperações de bola, 14 duelos no chão que ele teve, venceu 8, e de 3 desarmes que ele tentou, ganhou todos. Ou seja, um jogador que conseguiu de fato se destacar nessa partida de ontem contra a equipe do Barracas Central. É novo, é jovem, é subestimado e entrega muito dentro das 4 linhas. Eu até falei, né, no esquema de jogo do técnico Renato Portaluppi, onde ele tem 2 jogadores com mais poder de marcação, que é o Thiago Mendes e o Cauã Barros agora, pelo menos em comparação ao que foi no último final de semana contra o Botafogo em São Januário. E o Tietê, à frente desses 2 jogadores, sendo um volante com mais liberdade para jogar e menos liberdade menos compromisso, né, para marcar, eu olharia mais para o JP. Tietê, eu hoje vejo uma fase bem legal de crescimento sob o comando técnico Renato Gaúcho, mas de características, Tietê e JP, que são muito semelhantes, eu prefiro colocar o JP no time titular. É um bom jogador, tem dinâmica, tem passe, tem bola longa. Gosto muito desse atleta, gostaria inclusive de vê-lo mais presente no time titular, porque é um bom jogador, amigo. JP é um jogadoraço. Uma pena que ficou faltando mais dele no início de ano, durante o Campeonato Carioca. O momento que o técnico Fernando Diniz priorizou outros jogadores que não deveriam ser priorizados, né? Até time titular, o Vasco entrou em campo no Carioca na fase de grupos. E era hora para dar tempo para essa molecada. Zuccarello, que inclusive entrou ontem, JP, Juninho, Diego Minetti. Mas já foi, né? E enquanto o JP entra em campo, chama a responsa para si, tem jogador que faz completamente ao contrário. Talvez ele até tente, tá? Mas não consegue. Que é o Matheus França, amigo torcedor Cruz Maltino. Matheus França é um jogador que, olha, sinceramente, se pudesse ser rescindido esse contrato, eu, na minha visão, caso fosse o presidente Pedrinho, rescindiria o contrato do Matheus França antes do término, tá? Porque não tem como. Jogador que recebe quase R$1 milhão por mês, um atleta que tem um salário altíssimo, um dos maiores, inclusive hoje, dentro do elenco do Vasco da Gama, mas que não consegue entregar. Não consegue jogar, não consegue desempenhar, não consegue dar nenhum tipo de alegria ao torcedor vascaíno, e eu nem quero ver alegria com relação ao Matheus França. Eu digo até uma esperança de que ele uma hora ou outra vai começar a jogar bola. Matheus França não consegue nem ao menos entregar isso ao seu torcedor. É um jogador que definitivamente, amigo vascaíno, não consegue, não dá. Não tem clima, não tem físico, não tem absolutamente nada que faça Matheus França ainda permanecer no nosso Cruz Maltino. Jogador que foi muito mal na noite de ontem, foi de fato um ponto de decepção, e eu gostei da pergunta do Lineker, ainda na entrevista coletiva, sobre o Matheus França. Por que essa insistência? Por que o Matheus França de novo em campo? Foi o pedido de alguém? E o Bruno Lazzaroni desabafou, botou para fora, não guardou nada não. Se liga só. Todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles. Mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, tem capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional, e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Bruno Lazzaroni. Renato mandou, cara. Renato, inclusive, que já tá usando o Matheus França em alguns jogos. Concorda com isso daí, cara? Deixa a sua opinião nos comentários, até porque é um assunto bem polêmico, né? Eu tenho minha convicção de que o Matheus França é um atleta bom, cara.
Assim, um bom jogador, tem qualidade com a bola nos pés, mas infelizmente é aquele atleta que não encaixou com a camisa do Vasco, não deu certo. Talvez hoje o melhor caminho é uma saída do Vasco da Gama. Mas é isso, cara. Acabou. Agora o elenco já está aí no Rio de Janeiro, dependendo da hora, claro, que você estiver assistindo esse Acorda Vascão. O elenco Cruz Maltino já chegou na cidade carioca. Jogadores, né, agora focam no jogo que terá sábado contra o Remo, lá em Belém do Pará. Uma grande viagem. Viagem para o Pará é maior do que a viagem para a Argentina, só para você ter noção. A ideia de Renato Portaluppi de não viajar inicialmente, né, para a Argentina, de não levar inclusive parte do grupo principal, em torno de 12 jogadores ficaram aqui no Rio de Janeiro, num primeiro momento não agradou, tá, alguns dirigentes do Vasco, mas diante de tudo aquilo que aconteceu, tanto na segunda quanto na terça-feira, lá na Argentina, foi tida a convicção, a certeza de que foi a melhor decisão. Foi um momento bem legal, tá? Isso eu ouvi. Foi um momento bem legal esses 2 dias que deu espaço para jovens jogadores que se destacam na base, mas acabam infelizmente não tendo espaço, né, no time principal, como é o Wallace Falcão, como é o caso do Avelar, do Lucas Carello, do JP, além de dar também essa responsabilidade a jogadores de viajar profissionalmente com o Vasco, ter uma restrição de alimentos, ter um dia ali, né, antes do jogo de concentração. Então, muito legal o que de fato aconteceu. Foi um ambiente bem leve, um ambiente de muita descontração, mas ao mesmo tempo também de muita animação, principalmente entre os mais jovens, muitos que até mesmo tiveram a primeira oportunidade de viajar internacionalmente representando o Vasco da Gama. Então, muito legal, cara. No final, o saldo foi positivo. E eu concordo, foi positivo. Claro, merecemos sair com a vitória, queríamos a vitória, mas olhando um contexto geral, valeu a pena ter ido dessa forma para a Argentina. Não machuca os jogadores, não lesiona ninguém, e sábado tá todo mundo bem. E agora, sábado contra o Remo, já que poupou, é para vencer. Automaticamente, o fato do Vasco da Gama não ter ido com força máxima terça, aumenta a pressão para o jogo de sábado. Show? Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa sua quarta-feira, e já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre, falo aqui no canal do Gigante Vasco. Saudações vascaína! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!